Bom, a gente vai conversar agora com o Roberto Peterka, que é consultor aeronáutico, perito em acidentes aéreos. Roberto, bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia a todos. Roberto, testemunhas disseram, e depois o Corpo de Bombeiros e a CEMIG confirmaram, que a aeronave se chocou contra um fio de alta tensão que estava na trajetória de descida até a pista lá de Caratinga, né? O piloto parece estava mais baixo do que outros pilotos costumam conduzir suas aeronaves exatamente naquele trecho, né? Que relevância pode ter o impacto da aeronave nessa linha de transmissão para o desfecho trágico do voo que levava essas 5 pessoas, entre elas a Marília Mendonça? A minha pergunta é, a aeronave pode ter caído porque bateu nesse fio de alta tensão ou ela já estava em processo de queda e por isso se chocou contra aquela linha de transmissão de energia que temos ali perto do aeroporto? Roberto? Bom, inicialmente ela colidiu com aqueles cabos de aço que sustentam as torres. Tá? E no meu entender, na minha visão, foi o fator preponderante para o acidente. Porque a partir dali o piloto perdeu totalmente o controle sobre o avião reduziu a sua velocidade de voo, reduziu, portanto, a sua sustentação e tudo indica que ele caiu uma queda vertical, tá? E com grande impacto no solo. Aparentemente é isso que indica, inclusive esse abauloamento da fuselagem dele, aparentemente foi isso que aconteceu, porque não há rastro, ele não tem nenhum outro ponto que apresenta que ele colidiu, não tem uma árvore, não tem nada. E ele, aparentemente, ele desceu, foi colocado, digamos assim, com alto impacto devido à perda de sustentação e, consequentemente, à perda de controle dos pilotos sobre ele. Roberto, é o Yuri Pita aqui agora. Bom dia, obrigado por estar conosco nesta manhã aqui na CNN. Duas informações, então, para a gente tentar entender um pouco mais da dinâmica do acidente. Pelo que você disse, se foi um cabo de sustentação dessas torres, não seria um cabo energizado, ou seja, não teria ocorrido, por exemplo, algum tipo de descarga elétrica no avião. E é possível que aconteça esse tipo de coisa, que se fosse justamente no cabo de transmissão, poderia ocorrer alguma descarga elétrica no avião e, com isso, prejudicar também as condições e concorrer ali, ajudar na ocorrência da queda do acidente? Bom, veja bem, se fosse apenas um cabo de eletricidade, mesmo que fosse com grande voltagem, se ele não houvesse o fio terra, não houvesse contato com outros, não teria, poderia energizar o avião, porém não causaria dano aos passageiros. Para substituir aquelas bolas das alta tensão que sinalizam, o helicóptero chega e liga. O próprio helicóptero liga no fio de alta tensão e o piloto encosta e o profissional substitui aquelas coisas. Ou seja, num único fio, ele não vai ter a descarga elétrica. Agora, Roberto, a Basília Rodrigues, nossa analista de política, lá em Brasília, quer te fazer uma pergunta também. Oi, Basília. Oi, tudo bem, Colombo? Obrigada. Bom dia, senhor. Aparentemente, essa rede de cabos, né, esse cabeamento não era uma novidade, né? Não tinha sido recém-instalado ali. Então, comparando com uma pedra no caminho, os pilotos, eventualmente, sabiam que havia aquela pedra no caminho, né? Sabiam, provavelmente, que havia aquela rede de cabos, caso essa colocação estivesse inadequada ou gerasse riscos, né, para um pouso como este. O que o senhor acha que pode ter ocorrido? A falta de informação ou um problema na própria instalação desses cabos ou algum tipo de manobra equivocada ou arriscada que acabou permitindo esse choque entre a aeronave e os cabos? O piloto estaria mais baixo do que deveria para fazer o pouso neste ponto em que houve o acidente? Perfeitamente. Veja bem, era público
e havia divulgação dessas torres no que nós chamamos de NOTAM, que é Notice to Airmen, a notícia aos tripulantes, aos aeronavegantes, e que compete ao piloto, antes de fazer o voo, verificar quais são os NOTAMs a respeito daquele aeródromo. Isso está no mundo todo. Se alguém vier do exterior para Caratinga, ele vai examinar, vai saber que naquelas coordenadas geográficas ele tem uma torre, que ele tem fios e tudo. E a nossa legislação estabelece que o piloto, para fazer o voo visual em cima de área desabitada, ele tem que estar 300 pés, cerca de 100 metros, acima do obstáculo mais alto, ou seja, ele deveria estar 100 metros acima do topo da torre como medida de segurança e obedecendo à legislação. Então, no planejamento dele, certamente ele deve ter visto essa existência dessas torres, dessa rede de alta tensão e a sua localização, e deveria vir mais alto. As causas que levaram ele a vir mais baixo é que não se sabe ainda, a investigação pode ver se há um erro de instrumento, o que quer que seja, se aconteceu alguma emergência e que obrigou ele a baixar do nível ideal de voo, do nível preconizado de voo. Roberto, queria saber de você o seguinte, qual é a complexidade para um piloto? É claro, comandantes de avião estão habituados com as situações das mais adversas e são treinados para isso, não é? Mas qual é a complexidade para pousar num aeroporto que, por um leigo, parece ser de difícil acesso, né? É uma coisa um pouquinho mais complexa, porque a comunicação visual com a pista, ela demora a acontecer, né? Você tem ali todo aquele relevo típico de Minas Gerais e a pista cravada no meio de um monte de montanha, né? Isso é um dificultador para o procedimento, seja de pouso, decolagem ou não necessariamente? Não necessariamente, porque essa pista, o piloto consegue enxergar de longe. Se ele não enxergar a pista, ele faz um sobrevoo mais alto sobre a área geográfica e consegue identificar a pista, e ele faz isso para saber que pista que ele vai pousar, porque embora você tenha uma única pista, mas na realidade são duas. Porque dependendo do vento, ele vai pousar contra o vento ou numa cabeceira ou de outra cabeceira. Então, a biruta que está lá, que ele vai passar e observar, é que vai indicar aonde ele vai. E a partir daí ele vai fazer o circuito de tráfego aéreo padrão, que é fazendo curvas pela esquerda e sem perder de vista a localização da pista. Roberto, a partir de uma outra, nós jornalistas, a gente acompanha já alguns acidentes aéreos e sabe como é feita, os processos todos que são feitos em relação à investigação das causas do acidente. A partir dos destroços, ontem, enquanto a gente estava acompanhando o trabalho de resgate, a gente já podia observar algumas informações em relação ao estado da aeronave ali no chão, questão dos flaps abertos nas asas, a integridade do bico da aeronave ali. Que informações que você, olhando as imagens, consegue trazer, já conseguia trazer em relação à condição da aeronave, dos destroços da aeronave no chão? Quais são as informações relevantes para a investigação da dinâmica do acidente? Bom, veja bem, o nariz do avião está intacto, ou seja, ele não colidiu de nariz, então ele não veio de nariz embaixo que colidisse. A estrutura dele está praticamente intacta, apenas com deformações nas asas, que indicam que ele veio de cima para baixo nessa mesma posição, apenas com um giro. A cauda dele, a parte de trás, tem uma pequena torção, o que caracterizaria uma queda acentuada e uma leve girada. Enfim, tudo isso acaba indicando que ele teve uma perda de sustentação e não entrou exatamente num típico stall, tá? Que é o nariz embaixo e ele vem até onde dá, e no caso ele seria até o chão. Ou seja, ele perdeu a sustentação de voo. E nesse caso o piloto perde
os comandos de voo dele não têm atuação, os comandos não têm atuação. E a investigação que o CENIPA, que a Força Aérea vai fazer, não é para descobrir causa, é para descobrir fatores contribuintes. Culpa, causa, é a justiça que vai ter que procurar e identificar, porque na justiça ele precisa de prova. No CENIPA, trabalha-se com hipóteses. Lógico que o CENIPA, descobrindo algum crime, é obrigado a comunicar à autoridade policial. Perfeito. Roberto, a gente tem mais uma pergunta da Basília Rodrigues, direto de Brasília. Basília. Nós, leigos, aprendemos com vocês exatamente isso, que não existe uma única razão que leva à queda de uma aeronave, né? São os chamados fatores contribuintes, como o senhor muito bem ressaltou na sua última resposta. Mas o senhor também apontou aí como hipótese, né? A gente está fazendo aqui um exercício do que, né, de pensando o que pode ter acontecido. O senhor falou que o piloto estaria mais baixo, né? Estaria numa altitude mais baixa do que a necessária, adequada para este ponto do voo. O que mais o senhor acha que pode ter, então, contribuído com este acidente? Em outras investigações, a gente ouviu das conclusões aqui da FAB alguns apontamentos como desorientação espacial, sobrecarga dos pilotos, eles estariam cansados, isso se tratando de outras investigações. Neste caso específico, com base nas informações que já chegaram ao senhor e a sua especialidade, o que o senhor acha que mais pode ter contribuído para essa queda da aeronave? Bom, veja bem, hoje todas as hipóteses estão em aberto. Hoje não se pode afirmar nada a respeito disso sem ter uma análise. A investigação justamente busca as hipóteses, investiga cada uma delas e, no final, descarta as que não contribuíram e aproveita as que contribuíram justamente para traçar recomendações de segurança de voo, tá? Então, pode ser tudo o que você mencionou, que nas outras tem, que já foi mencionada, cansaço do piloto, pode ser o sol no rosto dele, que impediu ele de enxergar a sinalização das torres, pode ser um erro de instrumento, enfim, tudo isso daí vai ser levado em consideração. Então, dizer hoje as causas que não ou os fatores que contribuíram, é uma temeridade. Roberto Peterka, consultor aeronáutico, e perito em acidentes aéreos, agradeço mais uma vez, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui na CNN, pelas suas informações que nos ajudam a entender ali como vão ser os trabalhos de investigações. Um bom dia. Um bom dia, eu que agradeço a oportunidade, se possível, de esclarecer alguma coisa. Muito obrigado.